Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde de Verdade. E hoje a gente veio aqui falar sobre como a saúde do colaborador pode impactar aí no trabalho, numa empresa. Eu vim conversar com você, que tanto é colaborador, com você também, que é empresário. E eu vou pedir para você começar esse podcast compartilhando, curtindo, encaminhando esse podcast para alguém que você conhece, que é empresário, que é colaborador e tem tido aí problemas de disposição, problemas de saúde que estão impactando no resultado da empresa, que estão impactando no resultado do seu trabalho. Tá bom? E para falar sobre isso, hoje eu convidei a Damares. A Damares tem uma consultoria aí de RH e trabalha e também faz soroterapia, né, Damares? Então, a Damares entende um pouco de saúde de verdade. Ela já faz acompanhamento aí com a gente na clínica e acaba desenvolvendo aí um trabalho muito legal com a saúde dos nossos funcionários. E a gente tem conversado bastante aí com projetos novos, como melhorar a vida do funcionário, como melhorar a vida do empresário, para que a gente tenha um melhor desempenho dentro da empresa. Tudo bem, Damares? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, Andréia. Agradeço bastante o convite, viu? Estou bem feliz de fazer parte desse podcast. E hoje a gente vai falar, então, sobre os funcionários e sobre os colaboradores. Me fala um pouquinho, Damares, da sua experiência aí. Tem muitos anos que você já trabalha com isso, já trabalha com RH, já trabalha aí com pessoas, né? Eu acho que RH é isso, é cuidar de pessoas, e quanto melhor estão os nossos funcionários dentro da empresa, melhor é o desempenho da empresa. E isso a gente vê no resultado nos números, que no fim das contas, para o empresário, é esse o ponto, né? E também um bom relacionamento ali entre os funcionários, entre os colaboradores. É interessante quando todo mundo tem um bom desempenho, todo mundo acaba se relacionando melhor, né? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Então, Andréia, é assim, eu sempre gostei muito de relacionamento. Então, eu fui para essa área de RH, meio que fui colocada nessa área por conta desse viés que eu já tenho. E lá eu comecei a identificar que as pessoas tinham algumas questões físicas. Antigamente, o número de afastamento eram por outras questões. Então, assim, era muito tendinite, eu trabalhei com telemarketing, esse tipo de coisa. Então, as pessoas se afastavam por tendinite, por problema na coluna. E isso sempre me chamou muita atenção, porque a gente, de algum modo, a gente precisava ficar meio que rebolando para conseguir compor o quadro certinho, para que o nosso cliente não ficasse defasado. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a observar que a pessoa ela precisa ter um todo. Então, hoje, com a evolução o mundo mudou, né? Então, as coisas também acabaram impactando de forma diferente as pessoas. Então, eu comecei a observar que nós precisamos olhar para esse colaborador de um modo integral mesmo. A gente precisa olhar como um todo para esse colaborador. Muitas vezes ele tem um viés de estresse, um viés de relacionamento ruim com as pessoas. Então, hoje, no fim das contas, as pessoas acabam se afastando mais por isso. Antigamente era mais por um problema de coluna, tendinite, problemas ortopédicos, e hoje é muito mais a parte emocional, é isso? Também. Mas a parte emocional, ela também está ligada com questões de vitaminas, que é aquilo que eu digo, a gente precisa olhar como um todo. Então, às vezes, a pessoa está afastada por um problema emocional, mas nem ela sabe que às vezes é uma falta de vitamina. Acho que você sabe melhor do que eu até com relação a isso. Então, assim, hoje, quando eu entro numa empresa, eu procuro falar para que as pessoas olhem o seu colaborador de uma maneira integral. Porque hoje uma das maiores dores que nós temos com relação a pessoas é relacionadas ao presenteísmo, que são pessoas que estão presentes na empresa, ali de corpo presente, mas ela nem sempre consegue ali fazer o seu trabalho. Então, muitas vezes ela acaba de sair de uma reunião, foi passado todas as demandas, foram falados prazos, e aí quando você vai ali cobrar ou verificar o que está sendo feito, vê que não tem nada sendo feito, ou a coisa não está no caminho que deveria estar. Que interessante, a gente vê muito isso. Eu fiz um podcast outro dia com um paciente que faz uso de soroterapia, e ele comentou isso, que ele chegava no trabalho e o que era para ele resolver, ele trabalha com TI, o que era para ele resolver em 2 horas, ele estava demorando 2 dias para resolver. Então, é isso, ele estava lá de corpo presente, ele vai trabalhar todos os dias, como ele falou, ele consegue acordar, ele consegue trabalhar, mas a hora de produzir, de entregar essa produtividade, ele não conseguia, porque ele não conseguia se concentrar. E aí a gente fez aí todo um tratamento de soroterapia, e hoje
ele tá voando. Sim, sim. Normalmente a gente vai muito para a parte de treinamento. Então a pessoa Sim. começa a cair produtividade, a gente vai para treinamento, vamos fazer isso. E muitas vezes é mesmo, às vezes é uma Sim. desorganização, pode ser que seja isso. Mas como eu falei, a gente precisa olhar como todo. E muitas vezes não é só isso. Então muitas vezes é uma questão emocional, muitas vezes é uma questão, sim, de falta de nutrição. Nós estamos comendo muito mal. Né? Sabemos muito bem disso. E com pós-pandemia também, as pessoas muitas ficaram dentro das suas casas e aí a distração que era a comida. Então, hoje também a gente tem que pensar no que reverberou a pandemia, esse pós-pandemia. Então, nós estamos tendo muitos problemas de obesidade e isso com a pessoa ali comendo mais, enfim, acaba também impactando negativamente na produtividade dela. Sem dúvida. Tem um soro, por exemplo, Damares, que é esse daqui, é o soro de cognição e memória. Então, o que tem dentro desse soro? Né? Um soro para melhorar a cognição? Não, ele tem nutrientes que são importantes para a produção de neurotransmissores, para um bom funcionamento cerebral. Por exemplo, quando a gente está muito oxidado, o nosso cérebro também não funciona tão bem. Quando tem deficiência de B9, que é o metilfolato, existe uma tendência à instabilidade de humor. Então, tem várias coisas que podem interferir no trabalho. E a gente fala muito sobre trabalho, eu gosto muito de entrar na consulta, sabe? Eu gosto muito de entrar dentro desse quesito com os pacientes, porque eu preciso entender qual é a rotina dele, quais são as deficiências dele, porque às vezes o paciente não tem uma doença, olha, eu tenho uma dor e essa dor é assim, é crescente, eu tenho um nódulo, um tumor, e às vezes ele não tem nada palpável, mas ele fala, olha, eu estou indo trabalhar e eu não consigo produzir. Eu lembro de uma paciente até, que ela falava para mim assim, ó, que chegava na hora que ela ia trabalhar, e o grau de cansaço e de fadiga dela era tão grande que ela ia para o banheiro e passava no banheiro, às vezes, 20, 30 minutos para ela conseguir se recompor, para ela conseguir voltar ao trabalho. Tamanho era o grau de fadiga dela. E era uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração muito grande, ela faz um trabalho muito bonito com mulheres que são vítimas de violência, e ela era premiada, respeitada no meio, ela falava o tanto que ela amava o trabalho dela, mas ela não conseguia. E ela estava vendo aí o ponto que ela ia ter que parar de trabalhar. É o típico exemplo do presenteísmo. Ela está lá de corpo presente, mas ela não conseguia produzir. Exatamente. E aí a gente começou aí todo um trabalho, era uma paciente que tinha uma deficiência nutricional importante, uma anemia importante, conseguimos equilibrar toda a parte metabólica, fisiológica, e hoje ela continua fazendo esse trabalho lindo, que é uma das coisas assim que mais me motiva, né? É ver essas pessoas, ainda mais pessoas que têm uma história tão bonita, assim, conseguir voltar para o mercado de trabalho, né? E eu vejo muito isso, Damares. Eu tenho pacientes também que deixaram o trabalho. Olha, eu fui indo, chegou uma hora que eu parei de trabalhar, porque eu não consigo. Eu acredito muito, porque tem o presenteísmo, que normalmente evolui para o absenteísmo, que é quando a pessoa começa a ser faltoso mesmo, ela começa a não ir mesmo, ela começa a pegar atestados, e muitas vezes nem ela, nem ninguém consegue fechar um diagnóstico. Sim. E aí começa, só que isso aí vai impactando de forma negativa em muitas outras coisas. E muitas vezes a gente entende que é um funcionário, tá desmotivado, um funcionário que não está afim, e aí acaba ocorrendo de fato o desligamento. E isso daí impacta em muitas outras coisas, na parte familiar, na parte financeira, em muitas outras coisas. Então, de fato, quando a gente consegue olhar para esse colaborador como um todo, se a empresa tem esse cuidado com o colaborador, de repente fazer orientação, busque um médico, não só no momento que você precisa, mas de uma forma preventiva, isso daí vai impactar positivamente, você vai fidelizar esse colaborador assim para sempre. Porque ele vai entender que, por exemplo, ele às vezes, o pouco de energia que ele tem, ele está ali gastando no trabalho dele, que não está sendo 100%. Ele já chega em casa desmotivado, ele já chega em casa em algum nível deprimido, e aí ele não consegue brincar com seus filhos, ele não consegue dar atenção para a esposa. Então, isso daí também... Aí ele põe a culpa no trabalho. Ele acha que Exatamente. o trabalho que está acabando com a vida dele.
Aí ele começa a querer sair do trabalho, porque só saindo do trabalho que ele vai voltar a ter uma vida boa, porque e muitas vezes não é isso. Não que isso não exista, né? Não estou tirando também as histórias, aí existem muitas histórias. Mas muitas vezes, como ele gasta toda a energia no trabalho, não sobra para as outras coisas e ele acaba culpando, né? E aí ele sai do trabalho, entra em outro problema, continua. Sim, sim. Que é o problema físico. Exatamente. E isso daí é uma das partes mais importantes, porque, assim, se é um colaborador mais antigo, você consegue entender a evolução. Ele é uma pessoa muito boa, e aí, de repente, ele parou de produzir. Então, é mais fácil identificar. Mas, muitas vezes, a gente não tem esse tempo. Entra um colaborador na empresa, 1 mês, não produziu, 2 meses, é desligado. Não, e até o antigo, né? Damares, se chega um momento ele não está entregando, é natural que a empresa vai tentar, não conseguiu resolver, deu treinamento, deu férias, o funcionário não conseguiu entregar, desligamento. Por isso, da importância da informação. Não adianta só a gente ficar desligando, ser porque no frigir dos ovos é sobre pessoas. O seu colaborador é uma pessoa, os seus clientes são pessoas. Então, quando a gente cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidam dos nossos clientes. Então, isso daí também é um efeito cascata. Sim. Então, quando a gente tem a informação, a gente consegue direcionar de uma forma correta. Por isso, da importância do RH estar sempre muito atento a benefícios, a possíveis parcerias que possam trazer benefícios, de fato, benefícios eficientes para os colaboradores, né? Porque também não adianta a gente fazer trabalhos vazios. Isso é um trabalho, assim, a gente pega uma médica com uma ética, como é o seu caso, que vai olhar para esse colaborador e falar, olha, ele está com deficiência de vitaminas, com problema de hormônio, ou não, o problema dele de fato é emocional. Então, direcionar esse paciente para um psicólogo, para um psiquiatra, para um tratamento emocional, que também é muito possível, né? A gente sabe que hoje em dia quem não está, né, com alguma questão. Então, é importante mesmo a gente ter esse conhecimento e o direcionamento correto também, né? O nível de importância disso. Você sabe, Damares, uma vez eu assisti um seriado chamado Billion. E tem um momento, eu adoro aquele seriado, porque é bem business, né? E eles têm uma empresa de capital financeiro, e em algum momento a dona e a esposa do dono, ela contrata uma empresa de soroterapia e vai até a agência, porque eles precisam produzir muito, porque eles têm que bater uma meta, enfim, acontece alguma coisa específica lá no episódio, e ela leva uma equipe de soroterapia e o pessoal está trabalhando lá, está todo mundo ali mexendo no momento ali na bolsa e tomando soro naquele momento. E aí, quando eu vi esse seriado, quando eu vi essa série, eu já trabalhava com soroterapia, eu fui atrás o que estava acontecendo fora do Brasil. E eu percebi que muitas empresas fora já estavam fazendo parceria para que seus funcionários fizessem isso, porque aumenta a produtividade deles. Na Europa, por exemplo, eles usam muito, que eles falam que é o sorinho azul. Nos Estados Unidos também se usa o soro azul de metileno, mas na Europa existe muito aí dentro do mercado financeiro, entre os empresários, de tomar o soro de azul de metileno para melhorar a cognição, memória, disposição, para que eles tenham um melhor desempenho cognitivo. Tá? Então, esse sorinho, inclusive, é bem famoso para isso. E a gente começou a fazer isso aqui no Brasil também. A gente fez parceria já com algumas empresas que acabam encaminhando seus funcionários, a gente faz esse tratamento de soroterapia e aumenta a produtividade da empresa. Porque esse funcionário consegue chegar, ele consegue se concentrar, ele consegue entregar. Imagina só, eu tenho uma paciente que ela faz roteiro de TV, enfim. E ela fala, doutora, tem uma semana que eu não consigo escrever nada. E eu tenho trabalho para entregar. Eu sei o que a gente precisa fazer, mas eu não consigo sentar e me concentrar, principalmente depois do Covid, né? Então, muitos pacientes ficaram com esse problema e isso acaba reverberando no trabalho. Eu preciso entregar meu trabalho. Tem prazo, tem tudo, né? E ela fez um dia até um soro, um antioxidante. Nós fizemos uma coisa simples, porque era pós-Covid. E é necessário antioxidação pós-Covid. E ela teve um desempenho excelente, aí conseguiu já na primeira sessão ter uma melhora. Sentei, me concentrei, trabalhei um dia inteiro. Enfim, teve um resultado bem satisfatório. Então, é isso. A gente vê que muitas vezes o paciente... A gente ouve falar muito também de burnout hoje, né, Damares? Então, é aquele esgotamento. Mas por que do esgotamento? O que está faltando dentro desse organismo que a pessoa tem que dar o dobro, o triplo, 10 vezes mais a energia dela para conseguir entregar o mesmo resultado?
Então, antigamente, ela fazia pouco esforço e conseguia um resultado. Chega uma hora que ela faz aquele esforço e já não tem resultado nenhum. Ela dobra o esforço, ela triplica. Ela tem que se esforçar 10, 20 vezes mais para entregar a mesma coisa. E aí, o que acontece? Ela entra em burnout. Então, a gente vê muito do burnout também. Não estou dizendo que é a única causa, tá? Tem várias outras causas, inclusive, muitas vezes, da própria empresa. É alta demanda da própria empresa. Sim. A gente sabe que isso acontece. Não estou tirando esse mérito aí das outras causas, mas muitas vezes é pelo próprio funcionário. Ele tem que aumentar a energia dele porque ele não consegue mais entregar. Exatamente. Hoje em dia nós temos uma realidade que são as startups, que é um mundo que eu amo. E o que acontece? Hoje em dia é tudo muito rápido. Então, assim, as pessoas precisam tomar decisões muito rápidas, elas precisam fazer tudo muito rápido, porque o mundo digital, ele é muito, tudo muito, são insights que você precisa ter. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela já vem num desgaste, quando ela precisa desse pico, de repente, de uma resposta rápida para alguma coisa, ela não consegue. Por quê? Porque ela já está num desgaste ali, ela já está usando a reserva da reserva. Então, da importância do que é preventivo. Porque se você previne essa pessoa em todos os aspectos, tá? Como você mesmo falou, cuidando da sua cultura, da cultura da empresa, olhando para as demandas que tem, enfim, como um todo, mas também para essa parte aí nutricional do paciente, o que acontece? Se ele está ali preparado para isso, quando ele precisa desse pico, ele não vai ter um estresse, ele não vai ter um burnout, ele não vai surtar, porque o corpo dele está preparado para isso. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que as startups, né, elas só vivem assim. Mas quando a gente começa a trabalhar de um modo preventivo, a pessoa ela começa, no dia a dia dela, a ter uma organização maior. Então, assim, a coisa vai encaixando muito maior. E aí, de fato, acabam acontecendo demandas de picos de trabalho. E isso não vira uma rotina. Porque se a coisa começa a ficar muito desorganizada, a pessoa começa a não entregar, é uma bola de neve gigante. Eu já passei por isso. Eu já fui essa pessoa que me embananei toda. Por quê? Porque eu estava ali no limite de estresse. Também eram outros fatores, mas eu também, tanto que foi por isso que eu cheguei até você, que eu também estava num déficit nutricional muito grande. E aí essa bola de neve vai pegando e pegando. E aí você começa a só apagar incêndio. Só apagar incêndio. A sua energia que te resta é só para apagar o incêndio. Só para apagar incêndio. E aí o que acontece? Impacta também na tua produtividade, impacta inclusive no financeiro da tua empresa. Porque a tua empresa depende do seu trabalho e assim, é efeito cascata. Muitas pessoas dependem do seu trabalho. Começa a atrasar um, começa a atrasar outro, começa a não entregar um trabalho bem feito também, que acontece, porque a pessoa não está ali naquilo. Então, isso também é um outro ponto. Então, se você está muito organizado, se as coisas estão indo muito bem, quando tem esses picos, a pessoa ela tem energia para lidar com esse pico, e aí isso vira, de fato, um pico e volta. Ela volta porque existem situações mesmo que você precisa de uma entrega mais rápida, você precisa, sei lá, atender um cliente de uma forma meio diferente. Então, tudo bem ele abrir mão naquele momento de ficar um pouco mais com a família, de se nutrir direito, às vezes a gente não consegue almoçar, tal, mas ele está preparado para aquilo. Então, isso não vai impactar negativamente na vida dele. Vai ser um pico que ele vai voltar logo, logo para a estabilidade dele. É isso. E esse ponto de energia é interessante, Damaris. Você sabe que eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, sempre gostei muito de dar plantão. Hoje eu não faço mais isso há muitos anos, mas eu falo que eu saí por questões de trabalho mesmo, porque eu adorava dar plantão. Mas sempre no plantão eu falava assim, gente, eu preciso, porque no plantão acontece assim, ó. Vem consulta de tudo que é tipo. Desde o paciente que está deprimido em casa e quer ir lá bater um papo, isso é real, tá? Sim. Aparece quem está gripado, aparece quem está com dor de dente, aparece que é uma emergência, não deixa de ser, né? Aparece pessoas com queixas abdominais, com dores importantes aí que acabam evoluindo para uma cirurgia, aparece de tudo. E essas consultas, o paciente não tem a capacidade de dizer isso é uma emergência, isso não é, isso pode esperar até amanhã, ele não pode. Só quem tem capacidade técnica para decidir isso é o médico, Sim. certo? Então, essas consultas acabam chegando no pronto-socorro o tempo todo. E eu sempre dizia para o pessoal no pronto-socorro assim, ó, gente, eu tenho que estar com uma energia guardada para uma emergência, uma parada. O paciente parou, tem que entubar, adrenalina, atropina, faz isso, faz aquilo, pega um acesso, pega outro.
para você comandar, liderar uma equipe numa parada cardiorrespiratória, você tem que estar com a cabeça muito boa, porque são decisões rápidas. É o que você estava falando de startup, decisão rápida. Você tem que tomar muitas decisões importantes. Naquele momento ali, você tem 10 minutos, 15 minutos para salvar a vida daquele paciente, 1 minuto para entubar, 2 minutos para entubar, para massagear. Então, são decisões rápidas e importantes. E se você não está bem descansado, com a cabeça boa, não funciona. Então, eu nunca me esqueço de um plantão que eu me vi numa situação dessa, porque estava ali atendendo consultinha. A hora que apareceu uma emergência, eu estava esgotada. Então, eu sempre dizia para o pessoal, não dá, quem vai atender a emergência tem que estar descansado. Esse médico tem que ficar descansando. A hora que aparecer uma parada, um caso grave, é um infarto, não é? Vou fazer o quê? Como é que eu recupero? Como é que eu trago esse paciente de volta? Esse médico ele tem que estar muito bem descansado. O outro vai lá para o pronto-socorro. O outro tem que ficar atendendo consultinha, não tem jeito. Então, a gente tem que ter reserva de energia para tomar decisões, porque senão você não consegue. Você para na hora, você trava. E agora? Quanto que é de adrenalina? E agora? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Pego uma acesso? Não pego, massageio? Espero? Que ritmo é esse? Não sei que ritmo é. Enfim, são vários pontos que você tem que levar em consideração para tomar uma decisão. Exato. E quem não tem energia suficiente para isso, você não consegue. Começa você a tomar faz um mau decisões trabalho. E assim, a gente fala de impacto financeiro, né? E aí você trouxe agora do impacto mais importante que existe, que é o impacto na vida do outro. Porque o financeiro, em algum nível, você consegue recuperar. Agora, nesse caso, se você toma uma decisão errada. Então, a importância de você cuidar, de fato, da sua saúde. Dormir bem, cuidar da sua saúde mental. Espiritualidade, outro ponto importantíssimo também. Espiritualidade tem a ver com a tua relação com o divino, seja ela da forma que for. Através de religião, através de meditação, através do que for. Isso também reverbera no seu trabalho. Então, assim, quando também, muitas vezes, a gente não está bem, nem vontade de nos conectar com a espiritualidade a gente tem. Porque aí você fala... que cansaço, que preguiça. Quem gosta de meditar não consegue meditar, quem gosta de ir no culto não consegue se concentrar no que o pastor ou o padre está ali falando. Então, nem isso consegue trazer para a vida. Então, olha a quantidade de impacto que isso traz. E aí, isso aí vai... É efeito cascata, né? Isso aí vai indo em cada lugar, em cada pilar da vida, isso vai impactando. Vai impactando. Eu tive uma paciente, Damares, a história dela me emocionou quando ela trouxe o retorno, né? Uma paciente que trabalha com representação e ela viaja muito para o Rio de Janeiro. E ela falou que ela sempre ficava hospedada ali do lado do Shopping Leblon. E já fazia 3 anos que ela ia, pelo menos uma vez por mês, 1, 2 vezes por mês, para o Rio de Janeiro fazer o trabalho dela. Só que ela tinha um grau de fadiga tão importante. Ela falou assim, doutora, eu fazia todo o meu trabalho, eu visitava lá que eu tinha que visitar, depois eu ia para o hotel. Eu não tinha coragem de levantar, não tinha coragem de ir num restaurante, comer, de passear no Rio de Janeiro, nada. Eu fiquei 3 anos indo para o Rio de Janeiro, não passei em lugar nenhum. E aí ela começou o tratamento, começou a fazer soroterapia. E aí um dia ela voltou e falou assim, doutora, eu fiquei tão feliz, eu fui para o Rio de Janeiro agora, recentemente, e quando eu saí, eu falei, vou para o shopping. E foi passear no shopping. E ela falou, quando eu cheguei lá e comecei a olhar tudo aquilo que eu tinha deixado de aproveitar, eu fui para o banheiro e fiquei chorando no banheiro, porque o quanto eu perdi da minha vida, porque eu estava tão cansada, tão fadigada, né? Então, olha só, o pouquinho de energia que ela tinha, ela usava para o trabalho, mas faltava para as outras coisas. E isso tudo vai desmotivando, como você falou, né? Sim. Vai chegando um ponto que vira uma... Ela acha que o trabalho já... Ela põe a culpa no trabalho, né? O trabalho está me esgotando, eu não estou deixando de viver por conta do meu trabalho. E não é. É tudo, né? Ela está sem energia para tudo, né? Sim, sim. E até trazendo isso pro meu lado, pro lado pessoal agora. Isso aconteceu comigo, né? Então, eu estava também num nível de estresse por muitos motivos e também não me sentia com vontade de nada. Então, assim, eu não conseguia... Eu sou uma pessoa extremamente relacional, eu adoro estar com os amigos, eu gosto muito de passear com os meus sobrinhos. E chegou um momento que eu não via mais graça em nada disso. Eu ficava enfiada no meu apartamento, só reclamando da vida, porque você acaba entrando nisso, achando que, de fato, o trabalho estava me esgotando. E estava mesmo, mas o que, na verdade, estava
esgotado, eu Era estava, exatamente. E aí agora, assim, eu consegui, né, a partir também dos soros. Hoje eu tenho uma outra relação de amizade, uma outra relação de espiritualidade. Hoje eu sinto ânimo, sinto vontade de fazer as atividades que eu sempre gostei de fazer. Então, assim, também foi para um outro nível. Hoje até a minha empresa foi para outro nível depois que eu comecei a tomar soro. Porque assim, você olha, você fala assim, não, eu preciso me concentrar nisso, eu preciso fazer isso. Então, assim, quando você toma um soninho, você já vai, você já sabe, hoje eu vou fazer toda a parte analítica do meu trabalho. Então, quando eu tomo um pouco mais dispersa, eu sei que eu posso fazer a parte relacional, que não impacta tanto. Então, a gente vai também aprendendo a lidar com o seu próprio organismo. E é o poder do autoconhecimento também, né? Você se reconhecer, entender. Com o tempo, você vai tomar um soro de ferro, por exemplo, como você mesmo falou. E aí a gente começa a falar, nossa, depois que eu tomo esse soro, eu consigo ir para academia, uau! Depois que eu tomo um soro de cognição, eu consigo me concentrar. Então, assim, também você vai entendendo ali, você vai mesmo já consegue compondo ali você mesmo a sua própria saúde, né? Sim. Porque a gente é responsável pela nossa saúde. Então, a gente entendeu que nos faz mal em todos os sentidos, de relação, de trabalho, de tudo, e de alimentação, porque a gente também tem que entender quais são os vilões aí que nos tiram energia, né? Porque não é só o soro. Sim. Não é só a gente fazer exame, a gente também fazer boas escolhas. Eu acho que essa é uma ótima escolha, mas é a escolha do que a gente come, do que a gente pensa, do que, enfim, em todos os aspectos também é muito importante. Mas é interessante, Damares, que muitas vezes as pessoas já estão nesse ritmo. Porque hoje, com a rede social, você acha muita informação de qualidade. Então, eu costumo dizer que hoje você não precisa mais ensinar para o paciente o que ele precisa comer. Ele já sabe que glúten inflama, ele já sabe que leite não digere bem, ele já sabe, ele já tem as informações. Com relação às gorduras boas, gorduras ruins, ele já sabe o que é bom. Agora, ele está fazendo muitas vezes o dever de casa, ele está tentando ir para academia. Eu pego muito esse perfil de paciente. Estou me alimentando bem, estou indo para academia, mas continuo cansado e fadigado, não consigo produzir no trabalho, não consigo ter ânimo para a vida. Então, aí a gente vai a fundo entender, muitas vezes ele pode até estar comendo bem, mas ele não está absorvendo bem, né? Então, tem vários fatores. Muitas vezes os alimentos não têm a quantidade de nutriente necessária. Sim. E outro ponto interessante, Damares, é as faltas dos colaboradores por questões de saúde, de gripes, resfriados. Esse tipo de problema também afeta muito o desempenho das empresas, né? Sim, sim. Aí já é o absenteísmo mesmo. É quando a pessoa literalmente não vai. A estimativa é que mais ou menos por dia nas empresas que foram avaliadas, 43% das empresas sofrem com absenteísmo diário. Nossa. Isso daí impacta financeiramente. Sim. E o que acontece? Impacta em todos os sentidos. Porque hoje em dia a gente sabe que as empresas estão cada vez mais enxutas. Então, se uma pessoa falta, ela sobrecarrega os outros. Quando ela sobrecarrega os outros não conseguem muitas vezes fazer um bom trabalho também. E aí começa a vir os impactos financeiros, porque aí as entregas começam a não ser bem feitas. E aí a gente precisa contratar mais funcionário. E aí, se a gente contrata um funcionário que tenha algumas questões de gripes, que às vezes a imunidade está baixa, alguma coisa assim, então isso daí também começa, porque aí ele precisa pagar o salário da pessoa, só que a pessoa não está produzindo. E olha só a bola de neve que é isso. Então, assim, a gente precisa olhar, de fato, como um todo, para que isso não seja impactado financeiramente. E aí, assim, quando isso começa a acontecer, vem demissão. Vem muitas outras coisas, né? O nome da empresa começa a ficar... desculpa. Tudo bem? Como é que fala? Manchado. Ah, tá. Até o nome da empresa começa a ficar manchado, porque ela vai começar a ficar conhecida por não entregar no prazo. E a gente sabe que isso é um ponto, porque hoje em dia o que importa são indicações. Então, como que você vai indicar uma pessoa que não faz as coisas no prazo? Então, não faz uma coisa com qualidade. Então, olha quantas coisas é impactado por conta de um absenteísmo, por causa de uma falta. Então, a gente precisa olhar para isso também, entendendo que é óbvio que existem casos crônicos, coisas graves, mas existem coisas que podem ser possivelmente prevenidas.
Então, você pode prevenir isso com uma questão de imunidade. Por exemplo, você mesmo falou sobre o pós-Covid. Quantas pessoas não tiveram várias questões, até coisas que estão aparecendo agora, né? Então, se a gente consegue trabalhar isso, a gente vai ter muito menos absenteísmo, de repente até fazendo o que você falou, levando soro para as empresas. Sim. Eu ia adorar ver isso numa empresa, assim, eu já até fiz algumas propostas. E o que acontece também, muitas vezes, é que um gestor, ele vai, faz o soro, vê ali a resposta dele, e aí ele começa também a indicar para os colaboradores dele. Então, isso daí também é um cuidado que a pessoa tem com seus colaboradores. E, assim, é sobre pessoas. Se ele tem esse cuidado com seus colaboradores vão ter o cuidado com os seus clientes. É verdade. A gente tem um soro que a gente fala que é o soro da imunidade, porque ele vem várias vitaminas, nutrientes, que é esse soro aqui, que ele vem vitaminas, minerais, aminoácidos, que são próprios para melhorar a imunidade. Então, uma pessoa que tem um equilíbrio fisiológico, ela tem uma imunidade melhor. E a imunidade, gente, não é só para melhorar gripe e resfriado, não. Por exemplo, o câncer, ele se desenvolve em pessoas que têm baixa imunidade. Porque todos os dias a gente produz células oncológicas, células de câncer. E o nosso sistema imunológico está atento ali o tempo todo, destruindo essas células. Se o nosso sistema imunológico não está bom, não está equilibrado, alguma célula dessa acaba escapando e a gente acaba desenvolvendo uma doença mais grave. Então, a importância aí de melhorar, da gente ter, e você sabe que eu recebo muito esse tipo de feedback dos pacientes. Olha, doutora, desde que eu comecei a fazer os soros, eu não fiquei gripado mais, eu não tenho ficado doente. Enfim, tem melhorado o desempenho no trabalho, tudo isso. Outro dia, um representante falou para mim, ele sempre vai fazer soro, porque a gente faz, geralmente, uma sequência de soros, e depois a gente faz a manutenção. E me chamou a atenção, porque esse é um paciente que ele vai e faz certinho, sabe? Ele não perde. E aí, num retorno, eu conversei com ele, como é que tá no trabalho, né? Ele falou assim, doutora, eu ganhei por 2 vezes aí o prêmio de melhor vendedor, Uau. Né? Então, eu não tinha esse tipo de desempenho. Então, eu melhorei muito no meu trabalho, estou ganhando mais dinheiro. Olha só. Olha que legal. Quanta coisa, né? Que isso reverbera. Isso daí eu acho que em tudo. Eu também estava vendo sobre obesidade. Obesidade é um outro ponto que as empresas começaram a olhar também, porque isso também está impactando na questão do presenteísmo, na questão da performance, porque a obesidade ela vem e junto com isso carrega mais um monte de outras coisas. A pessoa fica desanimada, ela fica deprimida. Nas relações de trabalho, é uma pessoa que já vai ficar mais excluída, porque ela, muitas vezes, ela não está bem com ela mesma. Então, isso daí também começa a já reverberar também no trabalho de forma negativa. Isso também faz a pessoa perder monetização, porque o exemplo que você acabou de falar, às vezes tem pessoas que trabalham por performance, que ganham por performance. Então, quanto melhor você está, mais você ganha. Então, isso também tem um impacto positivo também no financeiro da pessoa. Financeiro, Esse negócio da obesidade é interessante. Imagina só, Damares, se um gestor tem esse olhar sobre os seus funcionários, né? O quanto ele não pode ganhar mais, que foi isso que eu vi lá na série americana, e eu já vi acontecendo em vários... isso acontece já em empresas americanas, esse olhar. Muitas empresas americanas hoje estão olhando, estão fazendo aí toda essa parte de... estimulando a atividade física, né? Eles dão academia para os funcionários, melhor alimentação dentro da empresa... meditação, campos de meditação dentro das empresas e a soroterapia também. A gente já vê grandes empresas, eu vi em Chicago, vi em Nova York, empresas que já olham e já oferecem soro para os seus funcionários. Imagina que interessante, né, quando o gestor consegue olhar para isso, também o grau de gratidão desse funcionário, quando ele olha para essa empresa também, que está cuidando dele, né? Com certeza. Hoje fala-se muito sobre marca empregadora, que não se usa mais o termo reter talentos, porque a gente não retém, mas a gente consegue fidelizar. E como que a gente fideliza? A gente tendo um olhar
para cada um mesmo, entendendo qual que é a necessidade de cada pessoa. É óbvio que a gente não consegue atender de forma personalizada cada pessoa, mas a gente pode dar ferramentas para que a pessoa faça isso. Então, se você dá benefícios no sentido de parcerias com empresas que fazem meditação, aqueles que dão academia e também da soroterapia, por que não? Então, se você consegue dar para a pessoa ferramentas para que ela se sinta bem, você fidelizou ali um paciente, um colaborador, e você fidelizou uma família inteira, porque com certeza vai reverberar na família dele também, porque a família, quando você começa a olhar, o exemplo não existe coisa melhor do que o exemplo. Quando você começa a observar uma pessoa que começa a melhorar, isso motiva a família inteira a ficar bem. Isso motiva os seus amigos a ficarem bem. É um efeito meio manada que a gente chama. Pode ver, normalmente, quando um amigo começa a emagrecer, ele normalmente emagrece todo o grupo. Assim como um começa a engordar, começa a beber um pouco mais, o grupo vai. Então, isso é muito comum. Então, olha quanto isso reverbera também na vida pessoal da pessoa, né? É isso aí. Damares, muito obrigada. A gente já está no nosso tempo aqui desse podcast. Queria agradecer pela sua participação e a importância disso. Não só, eu fico nesse bate-papo hoje, eu fiquei pensando muito nas histórias que eu escuto dos meus pacientes, porque uma coisa que a gente foca hoje dentro dessa minha maneira de atender é o que a gente chama de slow medicine. É uma maneira de você olhar para o paciente dentro da realidade dele. Não é só eu olhando aqui da minha cadeirinha de médico, do meu trono de médico, mas eu entrar dentro da vida do paciente e entender e colocar a minha medicina a favor da realidade dele. Então, a realidade do trabalho, a realidade da família, da capacidade que ele tem de consumir alimentos X, Y, Z. Você precisa fazer o que dá na realidade dele, não o que dá na minha, não no meu mundo ideal, no meu mundo perfeito dos livros e dos papers, né? Eu tenho que entrar realmente dentro da realidade do paciente. E eu olho muito para essa parte do trabalho, né? E também, enquanto empresária, a gente tem que ter esse olhar para os nossos funcionários também, de melhorar a qualidade de vida, enfim, dos relacionamentos. E a gente percebe que quando você olha com esse olhar mais cuidadoso, eles retribuem. Isso não tem preço. Com certeza. Te agradeço muito, viu? Eu gosto muito desse assunto. Por mim, ficaríamos aqui horas falando sobre isso. Mas te agradeço bastante. Gratidão. Bem, pessoal, a gente fica por aqui hoje com esse nosso podcast Saúde de Verdade, falando aí da importância da saúde, da melhora e desse cuidado com os nossos colaboradores, o quanto que isso impacta na saúde da empresa também, no resultado da sua empresa. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, encaminha para aquele seu amigo que precisa ouvir sobre cuidar dos seus funcionários. E também, se você é um paciente, se você é um funcionário e está com a sua produtividade diminuída, você também pode procurar ajuda e melhorar aí e ser uma referência dentro da sua empresa. Gratidão, nos vemos no próximo podcast.